Pessoal, então vamos lá fazer mais uma análise sobre mais uma notícia envolvendo o comportamento animal, o comportamento canino e, enfim, né, as questões de bem-estar e direito animal. A notícia foi verificada no perfil de Instagram do R7, né, é o canal da Record no caso. Essa notícia foi publicada, deixa eu ver aqui se eu consigo achar a data. Eu não consigo achar especificamente. Ela foi publicada no dia 4 de janeiro de 2022. Então é só dar uma olhada lá no perfil deles, vocês vão encontrar essa notícia. Interessante de se analisar, tá aí a fonte, né? A cachorra se assusta com fogos e fica 36 horas presa dentro de parede. Então, ele passa ali o vídeo, né, da notícia, enfim. Se eu rodar aqui esse vídeo, a minha gravação aí fica com problemas de envolvendo aí direitos autorais, então só vou fazer o comentário aqui da notícia, mas enfim, vou fazer aqui uma breve leitura e vamos fazer alguns comentários em cima disso. Eu fiquei assustada porque eu tenho muito amor, e é a primeira vez que eu vejo isso, disse fulana de tal, dona da cachorra Lilinha, quando soube do ocorrido. Moradora de Londrina, no norte do Paraná, ela foi passar o Réveillon na casa de familiares, deixou a Lilinha sobre os cuidados de uma vizinha. Quando a mulher chegou na casa para ver a cachorra, não a encontrou. Lilinha, uma vira-lata de 2 anos, tinha ficado presa dentro da parede da casa após tentar se esconder com medo do barulho dos rojões, mas foi resgatada e está bem com informações do... deixa eu ver se tem mais coisa para ler aqui. Não tem. Então vamos lá, pessoal. Aqui a análise é a seguinte. Vamos analisar cada aspecto da notícia para a gente poder tirar algumas conclusões. Eu fiquei assustada porque eu tenho muito amor e é a primeira vez que eu vejo isso. Eu costumo ter a seguinte percepção sobre o amor quando a questão é animais de estimação. O ser humano tem a capacidade de amar, né? Nós amamos o próximo, amamos nossa profissão, o amor conjugal, o amor filial, enfim. E a questão do amor, ela está relacionada à noção de cultura. Então, a percepção de amor que nós temos sobre algumas situações é diferente da percepção de amor que outros países, outras culturas têm, né? Questões de moralidade, inclusive, né? Então, você ter amor ou não, muitas vezes está relacionado à cultura, à moral, enfim, a toda uma questão que envolve uma dada sociedade, né? Vou dar um exemplo. É comum em alguns países, em situação de miséria, você ter ali famílias que têm várias crianças, e essas crianças são vendidas em troca de dinheiro, de comida, de outros recursos. Talvez aquelas crianças sejam fruto até mesmo de uma decisão que a família tenha tido de vender aqueles filhos em troca de alguma coisa, dada a miséria que eles vivem, tá? Então isso é um exemplo, a gente sabe que isso existe. Da mesma forma, por exemplo, aqui no Brasil, você pode encontrar ali uma família de perfil tradicional que não consegue imaginar o filho passando mal sem tomar um remédio. Então, tem-se ali filhos dentro de uma família, mas uma percepção de amor incondicional praticamente, né? Mas aqui no Brasil também você encontra muitos casos de filhos, fetos praticamente, que são bebês recém-nascidos, que são abortados, abandonados na lixeira, né? Então qual a percepção de amor que essa pessoa tem? Nem sempre aquilo está relacionado à questão cultural. Mas o que eu quero dizer com relação a animais é o seguinte, eu não tenho certeza, mas será que os animais são capazes de amar também? Né? Será que os cães são capazes de ter ali uma noção de moral, de ética? Os cães têm uma noção de cultura entre si? E então é a partir desse questionamento que a gente faz outros questionamentos, né? É muito comum a gente ouvir no meio do adestramento, do comportamento canino, na prestação do serviço de adestrador, o dono chegar e falar assim, o meu cachorro me ama, eu percebo que o meu cachorro me ama do jeito que ele me olha, a maneira como ele me trata, o jeito que ele abana o cauda. E eu penso que não necessariamente isso seja uma questão de amor. Se você pensa diferente de mim, eu respeito a sua opinião. Até porque também, meu objetivo aqui não é causar atritos ou cisões com quem pensa diferente. Eu estou produzindo um conteúdo para a gente fazer um debate, questionamentos e
tirar conclusões para aprimorar o nosso relacionamento com os nossos animais de estimação. Então aqui a questão é a seguinte: será que os animais são capazes de ter noção de ética, moral, cultura? São capazes de amar em função disso? Eu diria que o cachorro no Brasil, o cachorro na China, o cachorro em países da Europa, o cachorro na África, nos Estados Unidos, enfim, o cachorro é cachorro em qualquer lugar. O que muitas vezes o difere ali são padrões comportamentais inerentes à raça, ou características herdadas de pais, avós, ou um condicionamento referente ali a um ambiente, enfim, é um comportamento fruto de características genéticas ou o ambiente num processo de modelagem. Mas será que o cachorro é capaz de amar? Enfim, eu estou pegando aí, né, cada tópico e em cima disso a gente fazer aí uma análise também, né? O amor entre seres humanos e cães, né? Isso tem ligação com a questão do animalismo. Pesquisem sobre o animalismo, depois uma corrente de pensamento, uma vertente, né, que traz muitas questões envolvendo direitos, deveres, a relação entre seres humanos, animais domésticos, animais de produção, animais do zoológico. Deem uma pesquisada sobre o animalismo, eu acho interessante também. Foi passar o Réveillon na casa de familiares, deixou Lilinha sob os cuidados de uma vizinha. Então, você vai se ausentar de casa. Você vai deixar o seu cachorro sozinho? Vai deixar com alguém? Aquele cachorro pode ficar sozinho em casa? Ele tem síndrome da separação? Ele tem um comportamento de pânico diante de fogos de artifício? Importante analisar tudo isso também. Ele vai ficar num hotel pet, ele vai ficar na casa do vizinho, aquele vizinho tem condições de receber um cachorro em casa, ele tem outros cães, aqueles cães vão recebê-lo bem. Aquele hotel pet tem um pessoal qualificado para receber o seu cachorro, para manejar o seu cachorro numa situação crítica, como por exemplo os fogos de artifício. Então, um outro questionamento a ser feito. Quando a mulher chegou na casa para ver a cachorrinha, não a encontrou. Lilinha, uma vira-lata de 2 anos, tinha ficado presa dentro da parede de casa após tentar se esconder com medo do barulho dos rojões. Pessoal, aqui a gente vai entrar numa questão polêmica. Fogos de artifício. Por que os cães têm medo de fogos de artifício? Existem vários fatores. Basicamente, um filhote, vamos supor, está ali o filhote e tal, ele pode ter sofrido algum evento traumático que tenha feito ele associar rojões e causado ali um medo nele, e esse trauma ficado gravado na memória dele, e isso levado praticamente pela vida toda, né? Por exemplo, durante a fase do desenvolvimento daquele cachorro, dado ali um cuidado no manejo, a sociabilização, a ambientação daquele cachorro, há momentos em que você pode apresentar estímulos visuais, auditivos, sonoros, para que aquele cão se acostume com aqueles estímulos, não associe como algo traumático, algo perigoso, e conviva, reaja positivamente com aquilo. Mas, num dado momento desse crescimento, é uma fase crítica ali entre os 3 e 4 meses, o cachorro ele começa a ter uma percepção de medo, ele começa a ter uma sensibilidade maior, e a apresentação inadequada desse estímulo pode causar nele uma aversão, pode significar um trauma. Então, durante a infância ou a juventude desse cachorro, ele pode ter tido um evento traumático que fez ele ter medo de rojões. Ou não, aquele cão pode ter sido devidamente manejado, apresentado ao estímulo e não desenvolvido aí nenhum trauma, nenhum medo com relação a rojões. Mas também tem casos em que um gene específico, né, de toda a estrutura genética daquele animal, ou seja, é característica genética daquele animal ter medo de fogos de artifício. Então você pode fazer todo um trabalho de dessensibilização, ambientação, um manejo correto, mas aquela característica da personalidade dele é imutável. Você vai fazer de tudo, mas aquele cachorro não vai perder medo dos fogos de artifício. Então, digamos assim, que uma forma preventiva de solucionar esse problema seria não
reproduzir animais com essa característica de medo de fogos de artifício, o que eu acho particularmente muito difícil, você ter esse olhar clínico para fazer uma seleção artificial de indivíduos aptos para um ambiente conflituoso. E também um outro caminho seria, por exemplo, você pega o filhote, faz o devido manejo, apresenta os estímulos para que ele esteja preparado e habituado àquilo num momento futuro. Mas aí é algo que eu particularmente vejo como, digamos assim, uma tarefa complicada, porque nem todos os donos e nem todos os profissionais do mercado pet têm essa percepção, têm essa habilidade. E enfim, então nós temos ali uma série de questões que, embora possíveis de serem aplicadas, elas são, na prática, ali, difíceis de serem executadas. A informação está aqui no canal, pode ser que daqui a 20, 30 anos as pessoas tenham visto esse vídeo e, poxa, vou fazer uma seleção correta de indivíduos, reproduzir indivíduos aptos a um ambiente de conflito, e os filhotes vou fazer ali um devido manejo, né? Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, mas enfim. Por outro lado, nós vemos a classe política, as organizações não governamentais, buscando uma solução por meio da proibição de fogos de artifício. Eu, particularmente, não entendo que isso seja uma solução também. Porque, beleza, você vai proibir fogos de artifício? Tá bom. Um município com 60 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de habitantes. Você tem a lei que proíbe. Mas em algum lugar, alguém vai burlar o sistema e vai soltar rojão. E aí como é que você vai identificar esse infrator? Né? Você ouve um rojão ali, só que o vizinho do outro quarteirão, você teve uma treta com ele, você não gosta daquele vizinho e você pôs na cabeça que foi aquele vizinho que lançou o rojão. Aí você entra em conluio com os seus vizinhos para fazer uma denúncia anônima, produzir provas, enviesar ali um depoimento, e aí de repente o delegado ali não está de bom humor, é adepto de alguma causa ali específica, e na convicção dele, né, não, então, se estão dizendo e se reunir essas provas, foi o fulano que soltou o rojão. E isso é muito provável de acontecer também. Né? Veja só como que as coisas estão hoje, né? Um total descrédito aí do sistema jurídico, do ordenamento jurídico, fake news rolando à solta aí. Então, enfim, o Brasil é caracterizado por uma insegurança jurídica. Né? Mas, enfim, eu não acredito que você proibir fogos de artifício vai resolver muita coisa. E mesmo que ninguém soltasse rojões, você tem trovão, você tem relâmpago, você tem carro, moto, ônibus passando, né? O tal do motoqueiro maluco aí que fica dando um pipoco na moto 2 horas da manhã e aloprando a vizinhança. Então, assim, você aplica uma legislação aqui, uma legislação ali, mas você tem fatores que fogem ao seu controle, causando incômodos aos animais, aos bebês, a outras pessoas que têm intolerâncias. Então, ao meu ver, não vai resolver muita coisa. Então, assim, no meu posicionamento de profissional, né, de adestrador de cães, por mais que seja difícil você conscientizar todo mundo sobre a questão da seleção correta de indivíduos, um devido processo de melhora genética, de cruzamento ali, machos e fêmeas de uma raça específica, preparados para um ambiente urbano. Haja vista a questão dos fogos de artifício. E a conscientização, o preparo de profissionais e donos de cães, quanto você preparar os animais, desde filhote, para lidar com esses estímulos, eu entendo que talvez seja aí a melhor forma de, num longo prazo, mesmo que isso demore 10, 20 anos, você difundir numa sociedade uma cultura do manejo correto dos cães. Ou seja, as pessoas sabem lidar com o problema, sabem se prevenir, sabem preparar os seus cães corretamente, para que eles não sofram diante de situações como essa. Mas enfim, pessoal, está concluída aqui a minha análise, a percepção de amor, ética, cultura, moral entre seres humanos e animais. Será que de fato os animais têm toda essa capacidade? Enfim, é uma questão que fica no ar. Ela deve ser comprovada cientificamente, sem nenhum viés político, sem nenhum viés ativista. Precisamos comprovar por A mais B que isso realmente existe. Mas enfim. E a questão dos fogos de artifício, será que a lei ela consegue resolver o problema da sociedade? Será que ela de fato atende um anseio? Será que ela resolve um problema?
Ou será que trabalhar de modo preventivo, fazer um trabalho de formiguinha, preparando os cães para ter ali uma saúde mental apropriada, será que não seria o melhor caminho, apesar de ser mais difícil e mais demorado? Enfim, fica aí para comentário, debate, essa questão, tá certo? Convido vocês aí a se inscreverem no nosso canal, a compartilhar esse conteúdo, a comentar, a curtir, descurtir, enfim, fiquem à vontade com relação a isso. Mas, novamente, eu convido a nossa audiência a fazer uma análise justa, técnica e fundamentada do direito do bem-estar animal. Eu também milito em favor do bem-estar animal. Eu sou profissional da área de segurança, da segurança pública, sou adestrador de cães também. Eu tenho o meu maior interesse nessa questão do bem-estar animal. De fato, o bem-estar animal é saber que os animais estão com boas famílias, estão bem assistidos ali por seus donos. Tem ali municípios que apliquem políticas públicas de controle de zoonoses, conscientização sobre o bem-estar animal. Então, é essa visão que eu tenho sobre o bem-estar animal, desde que devidamente fundamentado, com base na ciência e um processo legislativo justo, sem intervenção, sem interesses políticos, sem interesses ativistas. Lógico que no momento que a gente se encontra, isso é praticamente difícil de existir, mas pelo menos eu trabalho de modo a prevenir que isso aconteça, né? Independente do meu posicionamento político ou social, independente das nossas diferenças, se for para militarmos pelo bem-estar animal, que seja de uma forma justa e devidamente fundamentada, tá certo? Então tá aí mais essa análise, fiquem à vontade para comentar, compartilhar, se inscrevam no nosso canal. E enfim, pessoal, até o próximo vídeo. Aceito sugestões também, se alguém tiver alguma notícia, algum fato aí quiser trazer para nós para analisarmos, é muito bem-vindo. Fechado então, pessoal, até o próximo vídeo.